Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Ângelo novamente e eu venho trazer uma mensagem para você nesse domingo abençoado, nesse dia e nessa hora que precisamos ter um discernimento do Senhor de como está vivendo nesse momento de complicações, né? Começamos um estudo sobre o livro de Efésios e eu quero dar continuidade a esse estudo. E hoje nós temos algumas coisas muito desafiadoras e também muito renovadoras sobre esse livro que Deus tem para nós. Não sei se vocês lembram que na primeira parte do livro de Efésios nós conversamos um pouquinho sobre o chamado do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo dizia que o chamado dele não era um chamado de homens, mas que Deus tinha chamado ele. Então Deus tinha endossado e Deus continua falando por meio dos escritos do apóstolo Paulo aos nossos corações, entendendo que na realidade o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo enviado de Deus para nós, para também revelar o que Deus tem para nós. Na segunda parte do primeiro capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo ali ele escreveu coisas maravilhosas, uma revelação tremenda do que Deus tinha feito e Deus está fazendo em nossas vidas até hoje. Ele mostrou que nós fomos predestinados antes da criação do mundo em Cristo Jesus. E ele fala justamente que a nossa salvação não depende das nossas ações. Nós somos salvos pela graça de Deus e fomos predestinados em Cristo com um propósito. Qual o propósito? O propósito de vivermos em boas obras neste mundo. E a palavra do Senhor aqui em Efésios é maravilhosa, porque ela continua operando em nossas vidas e demonstrando que aqueles que são salvos, aqueles que são predestinados em Cristo, podemos assim dizer, são predestinados para fazerem as boas obras neste mundo. E aí vamos continuar conversando sobre o texto de Efésios. Nós vamos estar conversando hoje a partir do capítulo 1 e o versículo 15 até o versículo de número 23, e vamos conversar um pouquinho o que esse texto fala para nós, o que esse texto nos revela e quais são os direcionamentos que Deus tem para nós através desse texto bíblico, ok? Então eu vou ler com você aqui, Efésios capítulo 1, vou estar usando as duas versões, na realidade a versão da NVI, da Bíblia, e a tradução, a mensagem, que também traz ali algumas coisas mais desafiadoras na forma de interpretação dos textos bíblicos. Então, no versículo 15, vou estar lendo aqui a partir do versículo 15 na NVI, que fala assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Mencionando-os em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e as designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Vamos ter uma palavrinha de oração? Em nome de Jesus? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono de todas as coisas e humildemente pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que possamos entender
mais da tua palavra e também que o Senhor nos ajude a colocar em prática a tua palavra. Oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Então vamos seguir um pouquinho no nosso estudo da palavra de Deus e permitir que Deus fale aos nossos corações. Eu sei que é uma maneira diferente, né? Geralmente no domingo à noite estamos no culto e com certeza Deus ele vai dar para a gente essa oportunidade de estarmos reunidos novamente como igreja ali nos cultos e adorando a Ele. Mas nesse momento não podemos permitir que essa distância impeça que Deus continue falando conosco por meio da mensagem, da palavra, e é aí que nós temos o privilégio dos meios de comunicação, das redes sociais. Bem, então vamos voltar aqui para o texto. O versículo de número 15 e o versículo de número 16 fala justamente sobre uma atitude, ou duas atitudes que os irmãos de Éfeso tinham. Paulo fala assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já tinha ido ali para a região dos Éfesos e já tinha permanecido um tempo com eles. Mas quando ele fala assim, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, isso mostra que talvez ele não está falando justamente para uma congregação, mas para uma região. Isso demonstra que essa carta não era uma carta específica para uma congregação, mas para um grupo de igrejas de uma região. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante nesse tempo, né? Esse tempo que nós estamos passando de quarentena, a ideia é que nós sejamos igreja, mas não somente uma igreja em um só lugar. Que aonde estivermos, seja em nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde estivermos, nós devemos permanecer ser igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Aqui tem duas coisas importantíssimas. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela vem sempre junto com as obras. Vocês lembram que o nosso querido Tiago falava que a fé sem obra é morta? O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele fala justamente isso. Ele dá graças a Deus, não somente pela fé, mas pela obra que os irmãos de Éfeso estavam realizando, abençoando os outros irmãos. Meus irmãos, nesse tempo de crise, nós devemos tomar essa atitude dos irmãos de Éfeso para nós também. E demonstrar a nossa fé, não somente de maneira subjetiva, mas também de forma prática. Devemos praticar a nossa fé. E pastor Ângelo, você pode estar perguntando, como que eu posso praticar a minha fé? Como que eu posso fazer boas obras, sendo que eu não posso sair de casa muitas vezes? Ou muitas vezes estou com meus recursos limitados. Você pode praticar e você deve praticar a sua fé demonstrando suas ações. Como eu disse, talvez você não possa sair de casa, talvez você está limitado aí com seus recursos, mas tem muitas maneiras de você demonstrar as boas obras em Cristo. Se você tem fé em Cristo, consequentemente você entende que você foi chamado para exercer boas obras no Senhor. E aí nós podemos falar de uma coisa, nesse tempo, onde as pessoas estão isoladas, eu quero te perguntar, você já ligou para alguém? Já mandou uma mensagem de Cristo para essa pessoa, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança? É uma maneira de você demonstrar uma boa obra. Talvez você conheça uma pessoa que seja cristã ou não cristã, que está passando por alguma situação depressiva ou alguma situação de ansiedade. E como que você pode demonstrar essa boa obra através da sua fé? Mandando uma mensagem para essa pessoa. Talvez emprestando o seu ouvido para escutar o que essa pessoa está dizendo. Muitas pessoas, neste momento, têm muitas perguntas. E talvez você não tenha resposta para todas essas perguntas. Mas, se você emprestar o seu ouvido para essa pessoa,
talvez essa pessoa vai conseguir desafogar o que ela tem e assim também o seu coração pode ser mais purificado, ser mais liberto de toda essa ansiedade. Uma maneira que você tem de demonstrar a sua fé é exercendo a boa obra e também talvez mandando mensagem, prestando seu ouvido. Mas se você tem algumas condições a mais, você que tem fé em Cristo, deve fazer como a igreja de Éfeso. Deve demonstrar a sua fé através das suas boas obras, com os seus irmãos, mas também com as pessoas de fora da igreja, é importante. Talvez você tenha um pouco mais de recursos, você pode abençoar uma pessoa que talvez não tenha tanto recurso que você tem, seja recurso financeiro, seja recursos de alimento, seja recursos de conhecimento, de contatos. É importante nesse momento nós tomarmos posse do nosso chamado, como nos textos anteriores a esse, o apóstolo Paulo disse que nós, os cristãos, fomos chamados para as boas obras, fomos predestinados em Cristo desde a eternidade, antes da criação de tudo, para as boas obras. E não podemos nos calar diante dessa situação. Muito pelo contrário, é o momento da igreja ser igreja, é o momento de colocarmos em prática o que Deus nos chamou para fazer. Então aqui está um desafio para demonstrarmos a nossa fé, o nosso chamado, a nossa predestinação, se assim podemos dizer. Não quero falar sobre os calvinistas nem para os arminianos, mas falar que nós fomos predestinados em Cristo para as boas obras. A igreja de Éfeso, ela demonstra a sua predestinação através das boas obras, e isso move o coração do apóstolo Paulo a ser grato pela igreja de Éfeso, mas não somente ser grato, mas está constantemente orando pela igreja de Éfeso. E aqui nós temos um princípio muito bom que devemos aprender com o apóstolo Paulo, é viver em constante oração. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a Netflix, a Premiere Video, o YouTube e muitas outras redes sociais ou redes que nos atraem, a televisão, que quer tomar o nosso tempo, mas devemos tirar esse tempo ou aproveitar esse tempo para sermos íntimos de Deus, para orarmos, para intercedermos, para levar as nossas demandas para Deus, mas ao mesmo tempo levar as demandas das demais pessoas para Deus. Como eu já disse em um outro momento, nós fomos chamados para uma função sacerdotal neste mundo. O que significa ter uma função sacerdotal? É você levar Deus para as pessoas e as pessoas até Deus. Como que eu levo Deus até as pessoas? Compartilhando a palavra de Deus, que é a Bíblia, compartilhando a esperança viva que é Cristo Jesus. Mas como eu levo as pessoas até Deus? Orando, intercedendo por elas. Deus conhece todo mundo, mas Ele quer conhecer as pessoas através da sua boca. Ele quer conhecer as pessoas através daquilo que você tem em seu coração e quer falar para Ele. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala: desde quando eu escutei falar de vocês, das boas obras de vocês, eu não deixo de orar por vocês, de interceder por vocês. E aí ele continua falando: para que rumo vai essa oração? Por que ele continua intercedendo? Agora eu vou usar o texto A Mensagem, que é um texto mais simples e mais contemporâneo, podemos assim dizer. Eu sei que não é comum eu usar esse texto da Mensagem para estar pregando, mas esse texto aqui, especificamente, ele traz um discernimento, ele traz, talvez de uma forma mais simples, o entendimento desse texto que nós acabamos de ler na NVI, que fala assim: é por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E aí ele continua: e além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite.
Glória a Deus, glória a Deus. A oração do apóstolo Paulo era para que o entendimento desses irmãos, para que eles pudessem ter a iluminação de Deus, para compreender melhor o chamado de Deus. Ele fala assim, eu oro para que vocês melhor possam entender o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho da vida que ele tem para os seus seguidores. A minha oração, meus irmãos, é que Deus possa iluminar o entendimento de vocês e revelar justamente o que ele quer diante de tudo isso. Eu sei que muitas pessoas têm perguntado aonde está Deus, o que Deus quer com isso, por que Deus está me deixando passar por tudo isso. Não se preocupe, eu sou um como você. E eu também algumas vezes me pego pensando nessas coisas. Deus, cadê o Senhor? Por que está acontecendo isso? Mas a oração do apóstolo Paulo, essa revelação maravilhosa, mostra-nos que Deus tem um plano. E Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para nós. Seja como igreja, corpo de Cristo, ou seja como indivíduos, cristãos, Deus tem um plano. Saiba de uma coisa, que Deus não nos abandonou. Deus continua conosco, Deus continua operando. Como eu sempre digo, Ele continua sentado no trono dEle, Ele continua operando, Ele continua dominando todas as coisas. O importante neste momento é termos discernimento, sensibilidade para o que Deus está realizando no mundo. Eu sei que Deus está realizando grandes coisas, Deus está mudando reinos, Deus está mudando situações, Deus está fazendo que aquilo que as pessoas tinham como coisas concretas caísse por terra. E hoje, Deus ele está sendo Deus novamente no coração de muitas pessoas que tinham rejeitado a ideia de um Deus todo-poderoso. Com essa pandemia, nós, seres humanos, estamos chegando à conclusão que não somos imortais, que não somos homens e mulheres de aço, que não somos super-heróis da Marvel ou da DC. Nós somos o quê? Nós somos seres limitados e precisamos entender que Deus está operando. E eu e você precisamos entender. Mas a operação de Deus, o domínio de Deus, não está limitado somente a 2020 ou esses meses que estamos passando. Deus ele tem um plano estipulado, estabelecido antes da criação do universo, antes da criação da história. E esse plano de Deus não termina agora, muito pelo contrário, continua eternamente. E eu gosto desse texto, que quando ele fala sobre poder, ele fala assim, que nós estamos nesse plano de Deus, e ele fala que é força sem fim e poder sem limite. Poderia ser tema de um filme, força sem fim e poder sem limite. Mas aqui o texto fala que nós que cremos em Jesus Cristo temos força sem fim e poder sem limites. Mas que força sem fim é essa? É força para vencermos qualquer coisa neste mundo com o nosso braço forte? Não! Essa força sem fim, esse poder sem limite que nós temos, está em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Você e eu, nós somos pessoas que é mais poderosa do que qualquer uma pessoa neste mundo que não conhece a Cristo. Um certo missionário disse que nós somos imortais. Nós somos imortais até cumprir o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos morrer nessa terra se o nosso Senhor Jesus Cristo quiser. Porque Ele domina as nossas vidas, Ele governa o nosso ser, é Ele, e nada tem mais poder que Ele. E aí o texto continua, o versículo de número 20, aqui na linguagem, na mensagem, continua falando assim, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. Aleluia! Esse texto fala que Cristo tem o domínio de tudo. Cristo está sobre tudo. Ele governa tudo e Ele governa a igreja. Isso deve trazer para nós segurança. Isso deve trazer para nós certeza
Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Não permita que as más notícias, não permita que o que você está enxergando com os seus olhos, que são essas coisas realmente que nos traz um sentimento negativo, domine o nosso ser. O que venha dominar o nosso ser, seja a certeza que Cristo domina todas as coisas, que Cristo é o Rei, que Cristo está sobre tudo e Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final da sua vida. Ele tem a palavra final da tua economia, Ele tem a palavra final da sua família, Ele tem a palavra final do seu ministério, é Ele que tem a palavra final sobre a sua saúde, é Ele que tem a palavra final. Entreguem então tudo para Ele, porque Ele tudo pode. Eu não posso nada em mim mesmo, mas em Cristo tudo posso. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus, você tudo pode em Cristo Jesus. Tu pode passar por um naufrágio, se tu pode passar por enfermidade, tu pode passar por momentos de escassez, tu pode passar em Cristo Jesus, porque Ele te fortalece, é Ele que te dá força. Tá entendendo isso, meu irmão? É Deus falando contigo. Não permita, então, que as coisas que você tem escutado, as coisas que você tem visto, assim, humanamente dizendo, domine a sua vida. O que venha te trazer realmente esperança, seja a palavra de Deus. O que vem te trazer vida, seja a palavra de Deus. Como o salmista disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança é a certeza que Cristo está sentado no seu trono com todo o poder. Ele reina, Ele sempre reinará. Não esqueça disto, Cristo reina e sempre reinará. E aí continuamos com o texto, esse texto maravilhoso, que fala assim, sobre a igreja, fala sobre o posicionamento que nós temos, que é um posicionamento muito importante neste momento, que muitas pessoas necessitam que tenhamos. Fala assim, a igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua esperança, com a sua presença, com seu amor, com a sua graça. Vamos ler de novo? A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. A igreja não pode se calar nesse tempo. A igreja tem que avançar nesse tempo. Nós não avançamos simplesmente batendo em porta. Nós avançamos através dos messengers, através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, através de todos esses recursos, mas também através de bater porta em porta. Eu não estou falando para você deixar a quarentena, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você tomar a sua posição como corpo de Cristo neste mundo. Cristo opera neste mundo por meio do seu corpo. Nós somos os pés, nós somos as mãos do nosso cabeça que é Cristo. Cristo, ele anda nesse mundo através da igreja que somos nós. E neste momento não podemos nos abalar. Devemos fazer isso daqui, ó, irmãos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Devemos ir até aquelas pessoas que estão morrendo e levar a salvação de Cristo para elas. A salvação que traz para o homem dignidade, a salvação que traz para o homem vida, a salvação que traz para o homem esperança. É essa salvação. Deus tem nos dado esse poder, Deus tem nos dado essa autoridade, e em Cristo nós conseguimos ir. Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, seja no momento de pandemia, ou seja no momento de festa, que sejamos então entendidos dessa revelação maravilhosa e coloquemos em prática as boas obras, que é ir e pregar o Evangelho. Talvez você pregue o Evangelho entregando uma cesta básica, dando talvez o seu ouvido para alguém falar. Você prega o Evangelho, como dizem, prega o Evangelho em todo tempo, se necessário for, use a palavra, use a sua boca. Então, meu irmão, pregue o Evangelho em todo tempo, não deixe, porque a igreja preenche todas as coisas,
porque Cristo é que preenche a igreja e preenche o mundo. Se você quer ver Cristo operar na sua família, permita que Cristo, então, opere na sua família por meio da sua vida, que é a igreja. Então, aqui está essa palavra de Deus para nós, que não seja uma palavra simplesmente subjetiva, mas sim uma palavra prática, que possamos tomar posse de tudo que Deus tem dado para nós, que é a autoridade, tudo que Deus tem dado para nós, que é a ousadia, tudo que Deus tem dado para nós, uma missão. Nesse momento, não podemos nos abater, não podemos ficar ociosos, muito pelo contrário, devemos ser ativos nesse momento. O mundo está precisando e nós temos a mensagem que esse mundo precisa. O mundo está precisando e nós temos o poder que esse mundo precisa, que é Cristo. O poder que vai além das nossas forças. O poder que transborda é essa graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu desafio você nessa semana a compartilhar o Evangelho de Cristo, a compartilhar o que você tem com alguém que tem necessidade. Talvez você diga assim, pastor, eu estou passando necessidade e o Senhor está falando para eu compartilhar. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer grandes milagres em sua vida. Ele pode pegar 2 pães e 5 peixinhos e multiplicar para uma grande multidão. Eu desafio você a compartilhar o seu pão. Mas também, se você tem necessidade, você pode chegar e falar com a gente. De alguma maneira, vamos buscar te ajudar. Mas o que Deus está nos desafiando? É desafiando a sermos ativos. Não sermos passivos ou ficarmos ociosos no meio dessa pandemia. Muito pelo contrário, sermos ativos e sermos igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu peço que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração de entendimento do que Ele quer fazer na sua vida e o que Ele já está fazendo. Vou orar por ti mais uma vez e que a sua família seja abençoada também. Senhor, eu quero agradecer por esse tempo, quero agradecer por essa palavra, a qual me renova e me desafia. E eu quero pedir também que essa palavra, por meio do Teu Espírito Santo, possa renovar e desafiar esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua boa mão nos guie, que possamos ser ativos neste mundo e tomar posse da certeza que o Senhor está conosco e que o Senhor tem nos dado poder sem limite e também uma missão, que é a missão de ir pregar esse Evangelho. E que possamos entender que esse poder não vem de nós, vem de Cristo, mas devemos, ó Pai, exercer para o bem das nações, ó Pai. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e logo nos vemos de novo. Fique com Deus.